Olá pessoal, espero que todos estejam se cuidando nesse isolamento aí, devido à questão do Covid-19. E vamos então começar uma sequência de aulas aqui virtuais para tentar amenizar, né, essas dificuldades que haverão. Sem dúvida, o acompanhamento virtual ele acaba deixando, né, uma defasagem, mas vamos tentar, na maneira do possível, amenizar isto. Nós vamos começar essa aula hoje sobre o nazismo, que é um tema que eu acredito que gere aí bastante interesse em vários, né? Um tema que está sempre em pauta. Eu costumo dizer que a pior aula possível para um professor de história é uma aula sobre o nazismo, porque nós estamos falando sobre uma ideia, e ideias não morrem. Personagens históricos morrem, ideias não, ideias permanecem. E o nazismo é uma ideia que permaneceu infelizmente. E hoje nós vamos estar aqui dando o contexto histórico do surgimento desta ideia. Para que nós possamos entender como surgiu o nazismo, nós precisamos entender o período histórico em que este fato se ocorreu. Vocês vão se lembrar da nossa aula sobre Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial ela termina com o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi uma imposição, não foi um ato diplomático, foi uma imposição dos países que ganharam, no caso, a Tríplice Entente, para com quem perdeu, a Tríplice Aliança. E o Tratado de Versalhes, ele vai dizer que na Primeira Guerra Mundial não houve vencedores, mas houve um culpado. E este culpado era a Alemanha. Sendo a Alemanha culpada por tudo que de ruim aconteceu na Primeira Guerra Mundial, sobre ela seriam colocadas punições através desse Tratado de Versalhes. A primeira punição, ela perderia territórios. O principal, a Alsácia-Lorena, que foi entregue à França. Uma segunda punição seria que o seu exército, a partir de então, seria controlado. Seriam os outros países que iriam determinar como funcionaria o exército alemão, colocando um limite de 100 mil soldados para a tropa alemã. Uma terceira punição seria uma indenização milionária. Impagável. Com qual objetivo se coloca uma indenização milionária e impagável a um determinado país? O objetivo é deixar este país submisso a você de forma por tempo indeterminado. Ou seja, humilhação. Os alemães se sentiram totalmente humilhados com o Tratado de Versalhes. Segundo Hobsbawm, sem dúvida um dos principais historiadores, Hobsbawm vai dizer que este aspecto, o Tratado de Versalhes, é que foi o principal aspecto para gerar a Segunda Guerra Mundial. Inclusive ele não gosta do termo Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele prefere o termo guerra total. Ou seja, que houve apenas uma guerra com um período de intervalo entre ambas, né? É neste período que vai surgir o nazismo. Mas para que nós possamos entender o nazismo, nós precisamos entender primeiro o fascismo. Porque o nazismo é uma derivação do fascismo que surgiu na Itália. Para nós entendermos o fascismo, nós vamos ter que voltar de novo à Primeira Guerra Mundial.
nós vimos que a Tríplice Aliança era formada originariamente por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Isto lá em 1914. Porém, em 1915, a Itália ela muda de lado. Ela sai da Tríplice Aliança, ou seja, ela deixa de ser parceira da Alemanha e ela passa a ser agora integrante à Tríplice Entente. Ela passa para o lado da Inglaterra. Por que ela faz isso? Porque a Inglaterra lhe promete terras, lhe promete benefícios. A Itália muda de lado na guerra. A Tríplice Entente ganha. Porém, a Inglaterra não cumpre o que havia prometido à Itália. E a Itália se sente enganada pela Inglaterra. Pior, não só a Inglaterra não cumpre o que havia prometido, como ela passa a subjugar economicamente a Itália. Então era muito normal, no período posterior à Primeira Guerra, na Itália você ver os ingleses andando pelas ruas e desfazendo dos italianos. Pelas ruas da Itália, desfazendo dos italianos. Porque a Itália ficou subjugada economicamente. E isto vai gerar no povo italiano um ódio para com os ingleses. Por quê? Nos prometeram, nos enganaram e agora estão nas nossas terras e ainda nos explorando e ludibriando. E ainda fazendo pouco. E vai surgir entre os alemães o grupo fascista. O termo fascismo significa feixe de combate. Feixe de combate contra os ingleses. Então, qual que é a origem do fascismo? Seria a ideia de expulsar os ingleses, ou seja, aqueles que não são do nosso povo, os estrangeiros, lutar por uma identificação, por uma identidade alemã, por uma identidade italiana, no caso do fascismo, né? Então, o fascismo surge como um fortalecimento da identidade italiana contra os ingleses. E eles vão fazer isto de forma violenta. Porque o fascismo, ele defende a ideia da ação à frente da política. Da ação à frente de tudo. Então eles são violentos, eles são briguentos, eles não são fadados ao diálogo. Eles preferem agir de forma violenta, brigando, espancando. Não tem conversa com eles. Eles já partem logo pra briga mesmo, pro enfrentamento corporal. Não tem. Então, uma das características do fascismo, quando surge o fascismo, é uma revolta para com os ingleses, que haviam não só os enganado, como agora estavam os explorando em pleno território italiano. Então, eles querem expulsar os ingleses e obter a identidade italiana de uma forma orgulhosa. Essa é uma das características do fascismo. E agora eu vou começar a falar de nazifascismo. Porque o nazismo nada mais é do que uma adaptação do fascismo. Por isso o termo nazifascismo. Quais são as outras características do fascismo que serão acopladas, que serão copiadas no nazismo? A veneração do líder, no caso da Itália, a veneração de Mussolini, no caso da Alemanha, a veneração de Adolf Hitler. A questão do partido único, tá? Então, o fascismo, ele vai colocar todos os outros partidos na clandestinidade e haverá um único partido, que é o Partido Fascista, coisa copiada também pela Alemanha, copiada também por Stalin, tá? Isso é uma característica deste período. Depois nós vamos falar das semelhanças / diferenças entre nazismo e stalinismo.
Então, partido único. E no caso desses movimentos ultra nacionalistas de direita, como o fascismo e o nazismo, no final da aula eu vou falar sobre quais os elementos que servem para se basear se nazismo era de direita ou de esquerda. No final da aula, dessa mesma aula aqui, eu volto a falar sobre esse assunto, ok? Então, se alguém ficou aí, mas nazismo é de direita, é de esquerda, no final eu volto a abordar esse assunto, fique tranquilo. No caso desses partidos de direita, de ultradireita, o anticomunismo. Tá? Então, o nazismo surge para combater o comunismo, que estava muito grande devido à questão da crise econômica de 1929, a quebra da bolsa, que nós já trabalhamos numa outra aula anterior, vocês devem lembrar. Então, anticomunismo, então vamos lá. Veneração do líder, partido único, anticomunismo, culto ao Estado. Ambos defendiam a ideia de um Estado forte. Stalin também defendia. Conforme disse, depois a gente vai falar sobre isso. Culto ao Estado. E agora, características do nazismo. Então, falei sobre o fascismo. Vamos agora virar, a aula é sobre nazismo, eu só falei sobre o fascismo para nós termos uma noção de como que essas ideias elas foram fomentadas. No caso do nazismo, diferente da Itália, a questão da Itália, ela prezava pela identidade do italiano enquanto Estado, enquanto nacionalidade. O nazismo ele tem uma outra conotação muito mais ampla. O nazismo não é a supremacia do povo alemão. O nazismo defende a supremacia do povo ariano, que é algo mais amplo do que simplesmente uma ideia nacionalista alemã. Hitler, ele visava a unificação dos arianos. O terceiro Reich, depois a gente vai falar, depois eu vou falar sobre isso. Então, fascismo está mais ligado a uma questão regionalista, uma questão de Estado, de país, ok? Então, a identidade do italiano. O nazismo não é a identidade do alemão. É a identidade do povo ariano que estava esparramado por regiões da Europa. Depois eu vou falar sobre isso. E também o nazismo está baseado num revanchismo contra o Tratado de Versalhes, que eu falei agora há pouco. Então, um dos motivos, uma das características do nazismo é que ele é uma resposta, uma revanche contra a humilhação do Tratado de Versalhes. O alemão ele não aceitava a humilhação de Versalhes. E o nazismo ele traz na sua origem esta ideia, revanchismo. Isso não vai ficar assim. Vocês vão pagar por aquilo que nos fizeram passar, por aquilo que nos fizeram sofrer. O Partido Nazista ele é criado em 1919. Como que era a situação da Alemanha neste período? A Alemanha vivia aquilo que é chamado de a República de Weimar, que vai de 1919 a 1933. Esta república ela era uma república bastante fragilizada pelas divisões que haviam no povo alemão. Ela era uma república democrática, pluralista. Estes são características do pensamento republicano, que haja democracia. Então ela era uma república democrática pluralista. Porém, ela estava dentro daquele contexto onde havia choques antagônicos de pensamentos contrários. Esta república de Weimar, ela sofreu pelo menos 2 golpes. Um de origem comunista, com Rosa Luxemburgo, e outra de origem nazista,
com Adolf Hitler. Ambos, tanto como Rosa Luxemburgo como Adolf Hitler, foram presos. Inclusive Rosa Luxemburgo não só presa, como morta. Adolf Hitler ele fica preso entre 1923 e 1924. Quando ele está preso, ele vai escrever o seu livro, Mein Kampf, A Minha Luta. Neste livro, ele vai pautar os principais objetivos nazistas, dentre os quais a questão do expansionismo ariano, ou seja, para que o arianismo ele tivesse sucesso, seria necessário que houvesse um expansionismo, que aqueles povos que são arianos estivessem unidos debaixo de uma unificação. Então ele era contrário a essa divisão regional de, por exemplo, Alemanha, Áustria, Tchecoslováquia. Depois nós vamos falar sobre isso. No expansionismo, todos os povos arianos que estavam esparramados por essas regiões, também por Polônia, eles seriam unificados debaixo de um único governo. Então ele era contrário a essa divisão regional de países. Para ele, né, existe um povo. Não existem países, existe um povo. O povo ariano, que deve ser unificado. Então, este pensamento está em Mein Kampf. Um outro pensamento que está em Mein Kampf é a questão da supremacia racial. Os arianos, segundo Adolf Hitler, seria a raça perfeita. E esta raça perfeita, ela precisa estar destacada, ela precisa estar em estado, ela não basta ser superior, ela tem que estar em uma situação de superioridade, né? E ao mesmo tempo em que ele coloca a raça ariana como a raça superior, ele coloca a raça judia como a raça inferior. Então, entre os arianos, que são os perfeitos, e os judeus, que seriam os mais imperfeitos, os piores, a raça pior, mais degradante, haveria sim um hiato, né? Uma distância enorme, que iria dar sustentação ao seu pensamento de segregação antissemita, ok? Então Hitler é preso entre 23 e 24 e ele sai. Só que neste período, essa República de Weimar, ela está passando por uma situação econômica terrível. Por quê? Eles estão sofrendo também as consequências da crise do liberalismo lá em 29. Lembra que eu falei para vocês que em 29 morre o liberalismo e agora vai nascer o neoliberalismo, né, através de Keynes, que vai fazer uma adaptação meio que assim do que estava dando certo na União Soviética, na Rússia, e ele vai fazer uma adaptação capitalista, e aí vai surgir o neoliberalismo, que seria uma interferência do Estado no mercado, porém com uma feição capitalista, sem abolir, né, o capital privado. A República de Weimar está passando por uma situação econômica terrível. Uma infração, pasmem, uma infração de 32.400%. Um pãozinho, um pão, estava valendo na faixa de 201 bilhões de marcos. Para vocês terem uma ideia de como estava a inflação. Para você comprar um pão eram necessários 201 bilhões, né? 201 bilhões de marcos. Ou seja, o dinheiro não estava valendo nada. Eles estavam numa inflação horrível. Desemprego, miséria, passando assim realmente pelo pior momento econômico que eles haviam até então vivido. Neste período vai ter uma eleição. E o Adolf Hitler, ele vai concorrer com o Hindenburg.
para presidente. Só que o Hindenburg ganha esta eleição em 1932. Porém, ele chama Adolf Hitler para ser seu primeiro-ministro. Então, Hitler, outrora nazista, fazia parte do movimento, foi preso por tentar dar um golpe, escreveu um livro, né? Ele agora, de forma democrática, podemos dizer, ele entra na política como um personagem oficial. Ele passa a ser o primeiro-ministro da Alemanha. Quando ele se torna primeiro-ministro da Alemanha, agora ele coloca em curso a nazificação, ou seja, o nazismo, que outrora era simplesmente um movimento das ruas, agora passa a ter esfera política, regimental. Em 1933, vai acontecer um incêndio no parlamento alemão. Hitler vai culpar os comunistas. E com isto, ele vai colocar na clandestinidade o Partido Comunista. Então os comunistas agora passam a ser perseguidos. Ele coloca após este incêndio o estado de ordem, né? Então ele acaba com as liberdades pessoais. Vai ter uma série de leis contrárias à liberdade de expressão, liberdade política. Começa uma ditadura, né? Ele já começa os primeiros elementos da sua ditadura, e a primeira coisa que ele faz é colocar o Partido Comunista na clandestinidade após esse incêndio de 1933. Em 1934, Hindenburg, o presidente, morre. Ele morre de câncer, tá? Então, se alguém já imaginou aí que poderia ser Adolf Hitler que tivesse responsável pela morte, provavelmente não, porque ele morre de câncer. Na verdade, quando ele concorreu, ele já estava bem doente. Alguns dizem que ele nem queria concorrer, que ele foi colocado meio que à força exatamente para tentar evitar a vitória de Hitler, que segundo alguns ele seria o único que conseguiria concorrer com Hitler, e concorreu e ganhou. Só que ele chama Hitler para ser o primeiro-ministro, e aí ele morre e Hitler acaba assumindo o poder total. Quando Hitler assume o poder total, ele começa agora a implantação do Terceiro Reich. O que seria o Terceiro Reich? Para nós sabermos o terceiro, como professor de história, eu me sinto obrigado a comentar sobre os dois primeiros, né? O primeiro Reich, segundo a maioria dos pesquisadores, existe uma certa divergência na data, ok? Mas a data mais longínqua seria o ano de 800 depois de Cristo, o ano 800 cristã, da nossa era. Tá? Alguns outros vão dizer que é um pouquinho antes, ou seja, depois de 800. Então aqueles que colocam com uma data mais longínqua, que é essa que eu preferi trabalhar, né? Então, se é para errar, vamos errar longe, né? Então seria o ano de 800. Então, segundo alguns, em 800 ou por volta de 900 ali, começa o primeiro Reich. O que seria o primeiro Reich? Seria o Sacro Império Romano Germânico, ou seja, os saxões. Seria um povo que eles vão habitar ali naquela região, ali, que seria a Alemanha, seria a Áustria, seria a Tchecoslováquia, seria a Polônia e algumas outras regiões ali. Aquela região ali era habitada por este povo que eram os saxões, ok? Que eram os saxões. O primeiro Reich ele vai durar do ano 800 até o ano 1806.
no qual ele será derrotado pelos exércitos de Napoleão, ok? Então este seria o primeiro Reich, seriam os povos saxões, o Sacro Império Romano Germânico. O segundo Reich, ele começa no período da unificação da Alemanha, em 1871, ok? Então, havia o primeiro-ministro da Prússia, não Rússia, tá? Prússia, que era o Bismarck. E ele vai unir vários ducados, né? Ele vai pegar, eram vários ducados, e ele vai unificar, surgindo a Alemanha. Então, o segundo Reich seria o surgimento da Alemanha, com Bismarck, que era ministro da Prússia. Ele vai durar de 1871 até o final da Primeira Guerra, 1918, cerca de 50 anos. Tá? Então, se o primeiro durou cerca de 1000 anos, do ano 800 até o ano 1806, ali, né, aproximadamente isso, conforme eu disse, existe divergência quanto à data inicial. Se o primeiro durou cerca de 1000 anos, o segundo, então, cerca de 50 anos. O terceiro Reich é exatamente desse que a gente está falando agora, que vai surgir em 1933, quando Hitler ele se torna ministro do presidente, né, do Hindenburg, quando o Hindenburg morre, e aí ele se vê agora livre para a implementação e finalização do seu projeto de terceiro Reich. Quais eram os objetivos de Hitler com o terceiro Reich? Primeiro, a volta ao passado. Lembra que eu comentei que o primeiro Reich é lá os saxões, lá na Idade Média, por volta do ano 800 ainda, o Sacro Império Romano Germânico. Então, o Adolf Hitler, ele quer o resgate daquele povo, o povo ariano. Esse é o povo ariano. Quem seria o povo ariano? Os saxões lá do ano 800, do Sacro Império Romano Germânico. Aquelas regiões seriam as regiões em que habitavam os arianos. Ele quer a unificação disso de novo, ele quer o retorno desse povo. Então ele defende a ideia do retorno ao passado. Então ele vai atrás daquelas pessoas que possuem essas características originais, porque ele acredita que toda miscigenação ela é ruim, ela é danosa. Ele quer a raça a original, a ariana. Então, por isso que você vai encontrar, por exemplo, muitas fotos dele medindo o nariz das pessoas, medindo a orelha, porque segundo Adolf Hitler, o ariano ele teria uma característica X. Então, se a pessoa tem um nariz de determinado tamanho, ela já não pode ser mais ariana. Se ela tem a orelha de determinado tamanho, não pode ser mais ariana. Então, ele começa a procurar aquelas pessoas que possuem essas características dos saxões, que era o povo ariano, que ele quer o resgate desse povo, o retorno desse povo. A unificação, que é o espaço vital. Né? Então o que ele quer? Ele esquece esse negócio de Alemanha, Áustria, Tchecoslováquia, Polônia. Não! Eu quero a unificação dos arianos, que ele chama isso de espaço vital. Ou seja, aquela região onde moravam os arianos vai voltar a ser o país ou a região dos arianos. Né? Por isso que a gente precisa entender essa questão, né? Muitos vão dizer assim, ué, mas Hitler não era alemão, ele era austríaco, e por que então ele estava à frente da Alemanha? Hitler não pensava Alemanha, ele pensava raça ariana. A Alemanha era um instrumento, um meio para ele conseguir unificar o povo à raça ariana. Uma outra coisa também, característica do terceiro Reich / nazismo, é o investimento ideológico. Filmes, propaganda, uma série de coisas no veículo midiático. Né? Então, por exemplo, o Goebbels, que era o ministro de Hitler,
que é considerado o pai do marketing moderno, ele criou uma frase que é uma frase que sempre ela é ouvida, né? Ele criou essa ideia. Qual que é a ideia? Que uma mentira, muitas vezes repetida, se torna uma verdade. Essa é uma frase de Goebbels. Então, muita propaganda ideológica, filmes, peças, livros, revistas, desenhos. Ele vai investir pesadamente na questão da propaganda ideológica nazista. O fechamento da escola de arte moderna, a Bauhaus, que era a escola de arte da Alemanha. Para Hitler, toda a arte moderna ela é espúria. Ele defende a arte clássica. Por quê? Porque a arte moderna ela mistura elementos de várias culturas. E para ele isso é horrível. Isso é danoso. Ele quer a cultura original do saxão, né? Então ele fecha a escola de arte, a Bauhaus, a escola de arte alemã. Neste interim vai ter uma data bastante interessante, que entrou para a história como a Noite das Facas Longas. O que foi a Noite das Facas Longas? Lembram que o Tratado de Versalhes colocava um limite para um número de soldados alemães? Pois é, devido a este limite, surgiram várias milícias, grupos paramilitares. Os dois principais grupos paramilitares eram a SA, que era comandada por Ernest Röhm e tinha uma feição muito mais fascista, tá? Muito mais ligada ao fascismo, ou seja, violência fortuita. E tinha uma segunda milícia que era a SS, governada por Himmler e Adolf Hitler. Numa determinada noite, em 1934, as principais lideranças da SA foram eliminadas. E a SA e a SS se juntaram, né? Então Hitler e Himmler, eles vão eliminar as principais lideranças da SA, que tinha uma feição muito mais fascista, né? Então agora a SA e a SS se fundem, formam uma só, dando origem ao exército alemão sobre agora as ordens de Hitler. Tá? Então